Oi pessoal, eu sou Giovanni, mestre em Reiki, e hoje a nossa aula é a primeira parte de Reiki Usui nível 2. Lembrando que não basta fazer as aulas para ser reikiano Usui nível 2. É preciso passar pela iniciação com o mestre habilitado. O nível 2 é o nível da cura emocional. No nível 1, nós temos a cura física. No nível 2, a cura emocional, cura mental. E também é o nível do envio à distância, onde a gente aprende a fazer o envio da energia à distância. Há um aumento do potencial de cura. A cada iniciação, a força curativa da energia vai aumentando. Então, nível 1 foi a energia básica, o nível básico, a frequência básica. Nível 2 é uma frequência, um degrau acima dentro da escala de força da energia. Há um novo reequilíbrio dos chakras, por isso é fundamental fazer a autoaplicação por 21 dias após a iniciação. Não deixem de fazer os 21 dias de autoaplicação. Mesmo quem já fez em Usui 1 precisa fazer de novo? Precisa, porque a energia de Usui 2 é ainda mais forte que a do Usui 1. É feito novamente o reequilíbrio dos chakras. Então, pode ter catarse? Pode. Em Usui 1, a catarse costuma ser mais física. Em Usui 2, é uma catarse emocional, mas não deixa de ter catarse. Então, façam a autoaplicação. E os símbolos aprendidos no nível 2 são o Sei-Reiki, que é esse que parece um dragãozinho, e o Hon-Chazei Shonen, que é o símbolo da distância. 1 minuto, eu vou interromper a gravação, pausar e já volto. Voltando, o primeiro símbolo do nível 2 é o Sei-Reiki. Sei-Reiki. Repetindo, Sei-Reiki, que significa Deus e homem se tornam um. É o símbolo da transmutação, símbolo de cura emocional. E recomenda-se que use o Sei-Reiki na maioria dos tratamentos, se não em todos os tratamentos, considerando que boa parte das doenças físicas tem relação com o emocional. Então, sempre que for fazer aplicação de Reiki, mesmo que seja algo à primeira vista apenas físico, usa também o Sei-Reiki, porque pode ter um fundo emocional, um fundo mental na doença que nós não estamos vendo, porque não temos conhecimento médico, conhecimento especializado para diagnóstico. Segundo consta, Mikao Usui o teria visto na cor verde folha. Quando for ativar o símbolo, se quiser visualizá-lo na cor verde enquanto estiver traçando, ótimo. Se não, ótimo do mesmo jeito. Isso não interfere na força da aplicação, é apenas um acréscimo a título de curiosidade. Mas, segundo os registros que temos, Mikao Usui o teria visto na cor
verde folha. Seireki atua na região da cabeça. Ele é o símbolo mental. Atua no subconsciente, no inconsciente, promovendo equilíbrio, harmonia e tranquilidade. Cura os bloqueios do corpo emocional. Chokurei, corpo físico. Seireki, corpo emocional. E traz harmonia. Seireki elimina hábitos mentais, emocionais que não servem mais. Cuidado que nem sempre a pessoa está pronta para se livrar dos hábitos emocionais que não servem mais. Estão tão enraizados que a pessoa não está pronta para se livrar deles. Isso pode gerar um desconforto muito grande, uma catarse muito grande no receptor. Além de eliminar os hábitos mentais e emocionais que não servem mais, ele dá força para suportar as mudanças positivas que vêm com o hábito. Então, ele pode gerar catarse? Pode. Quanto mais enraizado estiver o hábito, maior será a catarse ao eliminá-lo. Porém, ele também dá força para suportar essas catarses. Ele minora a intensidade dessas catarses e ajuda a pessoa a manter a perseverança se ela realmente quiser se tratar. Lembrando que Reiki depende de intenção, não só do aplicador, mas também do receptor. O receptor tem que fazer a parte dele e mudar os hábitos que causam desequilíbrio. Aceitar a mudança dos hábitos que causam desequilíbrio. Ou reequilibra e em seguida está tudo desequilibrado novamente e as doenças retornam. Seireki dilui os padrões negativos vindos de qualquer conflito sensorial. Sentimento, lembrança, trauma, algo que marcou na vida, qualquer conflito relacionado à sensação, conflito sensorial, é diluído pelo Seireki. Seireki, para eliminar os hábitos, para eliminar as manias, para eliminar aquilo que não serve mais, faz a pessoa descobrir onde está o problema que precisa ser trabalhado. Nem sempre o receptor tem consciência do hábito, da situação, do que quer que seja que não serve mais, que está atrapalhando a evolução. Ele precisa se livrar daquilo, mas ele não reconhece, ele não vê, ele não tem consciência. Para fazer uma cura eficaz, uma cura profunda, uma cura verdadeira, Seireki faz com que a pessoa tenha consciência do problema que precisa ser trabalhado. Conduz a pessoa à origem do padrão mental negativo. Faz com que a pessoa dê de cara com a sujeira escondida embaixo do tapete. Seireki força a pessoa a ver a sujeira embaixo do tapete.
para que possa tirar essa sujeira debaixo do tapete e então fazer a cura profunda do emocional, do aspecto que precisa ser tratado. Seiki também desbloqueia problemas energéticos causados por traumas. Isso eu já acabei até dando uma adiantada ali no slide anterior. Desbloqueia problemas energéticos relacionados com trauma, mau sentimento, mal lembrança, conflito, hábitos indesejados, vícios, compulsões, traumas, lembranças negativas de outras vivências, bloqueios negativos nos registros kármicos. Ou seja, tudo que é relacionado à emoção negativa, Seiki desbloqueia e elimina. No começo do tratamento com Seiki, é normal ter a sensação de agravamento da doença, de agravamento do problema. Por quê? É ao tirar a sujeira para fora do tapete. Estava tudo escondidinho dentro do tapete, a aparência de limpeza reinava e de repente Seiki vem, força a encarar a sujeira embaixo do tapete, força a tirar a sujeira debaixo do tapete. E então, à primeira vista, parece que o que estava limpo ficou sujo, ou o que estava sujo ficou mais sujo ainda. E o problema piorou. Mas nada mais é do que o começo da cura. Ele tira a sujeira debaixo do tapete para remover totalmente a sujeira da vida do receptor e com isso trazer a cura. Então, se no começo do tratamento der uma impressão de piora, não assuste e garanta, tranquiliza o receptor que é normal. É o começo da cura efetiva. Seiki também aumenta o fluxo de energia cósmica nos chakras laríngeo, frontal e coronário. Trabalha principalmente o chakra cardíaco, chakra laríngeo, frontal, coronário e cardíaco. Faltou esse. Porque ele trabalha principalmente com o chakra cardíaco e o plexo solar. Ah, mas ele não aumenta o fluxo de energia cósmica nos 4 primeiros chakras? Sim, mas ele também trabalha com o plexo solar. Ele trabalha com emoção. Quais são os chakras relacionados à emoção? O cardíaco e o plexo solar. Então, ele trabalha principalmente com o cardíaco e o plexo solar. Mas independente deste trabalho feito de limpeza de emoção no cardíaco e no plexo solar, ele também aumenta o fluxo de energia cósmica no laríngeo, no frontal, no coronário e no cardíaco, nos 4 chakras de cima. Quando aliado à meditação, aumenta muito a sensação de relaxamento e possibilita alcançar de maneira mais fácil, de maneira mais rápida, estados alterados de consciência provocados pela meditação. Seiki também é útil em casos de pessoas com mediunidade ou dom psíquico que ainda não têm controle. Ajuda na educação dos dons psíquicos, ajuda na educação da mediunidade. Não que isso dispense
um estudo específico do dom da mediunidade. Não dispensa. Quem tem mediunidade deve procurar o seu caminho, quem tem dom psíquico deve procurar o seu caminho. Mas sei Reiki é muito útil, auxilia, ajuda no trabalho de controle, de educação dos dons da mediunidade. É especialmente indicado para o trabalho com animais. Sempre que for trabalhar um animal, seja qual for o problema, usa o Sei-Reiki. É preferível usar só o Sei-Reiki se fizer uma aplicação rápida, porque o animal saiu correndo, do que usar Chokurei Daikomyo sem usar o Sei-Reiki. Por quê? A grande maioria das doenças dos animais é causada por absorver a nossa energia. Muitas vezes, a maioria das vezes, o problema do animal não está no corpo físico dele, está na matriz energética devido à má energia nossa que absorveu. Então, ao tratar um animal, sempre uso o Sei-Reiki para curar o estado emocional, o estado energético do animal primeiro e depois partir para o aspecto físico, o aspecto espiritual, no caso de usar o Daikomyo, que é o símbolo que a gente aprende no nível 3A. Junto com o Chokurei, Sei-Reiki limpa a energia negativa do ambiente e bloqueia a entrada de outras. Não deve ser usado sozinho para cura de ambiente. Deve ser usado com o Chokurei. E sendo usado com o Chokurei, ele intensifica a limpeza do ambiente, intensifica o bloqueio que impede que outras energias entrem no lugar. Por fim, trabalhando com o emocional, limpando o emocional, Sei-Reiki é extremamente indicado para casos de estresse. Ele alivia estresse, alivia ansiedade, alivia depressão, mas especialmente alivia estados de estresse. O traçado do Sei-Reiki, voltando aqui um pouquinho, parece com um dragãozinho. Parece o número 5, a primeira parte dele, um S estilizado, um 5 estilizado, e depois o complemento forma um dragão. O Honchazei Shonen é esse símbolo enorme que assusta quando a gente vê. Ele é mais chatinho de aprender, mas não é impossível. Se eu aprendi a traçar de cor o Honchazei Shonen, qualquer um aprende. Dica: enquanto não conseguir traçar de cor, de cabeça, usa uma colinha, porque ele é complicadinho mesmo. Usa uma colinha para fazer a ativação do símbolo. Mas não esqueçam que o que importa, o mais importante, é a intenção. E quando há qualquer erro cometido pelo emissor, pelo reikiano, a egrégora, os reikianos
espirituais presentes no momento da aplicação fazem o conserto, fazem a adaptação do que é necessário. O nome do símbolo é Rom Chá Ze Sho Nem. Repetindo, Rom Chá Ze Sho Nem. Mais uma vez, Rom Chá Ze Sho Nem. Rom Chá Ze Sho Nem. Significa nem passado, nem presente, nem futuro. O Rom Chá Ze Sho Nem tem várias versões diferentes de traçado. Não existe a melhor, não existe a mais correta, não existe a mais indicada. Aqui no slide está uma das versões do Rom Chá Ze Sho Nem. Se você, aluno, em seus estudos se deparar com outras versões e funcionar, use-a. Use-a. Não existe símbolo melhor. Existe o símbolo que melhor trabalha com cada um. Existe o símbolo que mais combina com cada um. Um momento, gente, eu vou interromper de novo. Vou tentar silenciar os meus cachorros, senão vocês não conseguem ouvir nada. Só um momento. Pelo menos temporariamente silenciar. Vamos ver se continua. Rom Chá Ze Sho Nem é o símbolo para envio de reiki à distância. Ele rompe o bloqueio de tempo e espaço. Ele faz com que a energia atinja o futuro, atinja o passado, atinja do outro lado da sala ou atinja do outro lado do planeta. Ele abre um portal e que este portal rompe o bloqueio de tempo e espaço. Quando o Rom Chá Ze Sho Nem é projetado para o passado, ele não leva o receptor para o passado. A energia vai para o passado. A energia vai para a origem do problema. E o receptor fica bem fincadinho no chão, aqui no presente. A energia vai para o passado. A energia vai para a origem do problema. Mesmo indo para a origem do problema, a energia não tem a capacidade de mudar o que passou. O que passou, passou. O que já aconteceu, aconteceu. Não vai mudar. O que vai mudar é a maneira como o receptor encara o que aconteceu. Que o receptor sente aquilo que aconteceu. Maneira como o receptor convive e responde àquilo que aconteceu. Com isso, suaviza as consequências do problema, do trauma, qualquer que seja o bloqueio que tenha acontecido, e reflete no presente com a melhora do receptor. Quando enviado para o futuro, programa as situações
para que ocorram em harmonia com o cosmos. Importante deixar claro uma coisa: Reiki para o futuro não faz com que aconteça aquilo que eu quero. Vai acontecer da melhor maneira para todos os envolvidos e de acordo com a determinação do cosmos, do universo, do poder superior, dê o nome que dê. Faz com que a situação aconteça de maneira harmônica com o cosmos, de acordo com o que é melhor para todos os envolvidos, não de acordo com aquilo que eu quero. Um exemplo clássico: o receptor tem uma audiência de pensão alimentícia daqui a 2 semanas. Se enviar Reiki para a audiência, vai acontecer o que for melhor para todos os envolvidos, não exatamente o que o receptor quer. Não adianta mandar Reiki para o juiz determinar que pague 50% de pensão ou que não pague pensão nenhuma, que não vai rolar, se não for o melhor para todos os envolvidos. E é o melhor para todos os envolvidos, não é para o receptor. Se o melhor para o geral não for aquilo que o receptor quer, esquece. Sempre acontece o que for melhor para todos em harmonia com o cosmos. Não adianta querer definir o que vai acontecer, porque não rola. Rola o que for melhor para todos, ok? Honchazei Shonen atua no nível mental, fora do tempo linear. Volta para o passado. Com isso, pode tratar tanto traumas de infância como traumas, problemas de outras vidas. Mas, repito, sem levar ninguém para o passado. Todo mundo fica aqui, bem no presente, e é a energia que volta para o passado. Com o Honchazei Shonen, nós podemos também programar tratamento. Por exemplo, eu combino com alguém de enviar Reiki amanhã e surge um compromisso. Eu vou desmarcar com a pessoa? Não. Eu vou programar o envio de Reiki. Como? De acordo com técnica que na próxima aula a gente vai aprender. Posso também enviar energia de maneira retroativa. Combinei com alguém de enviar Reiki ontem, mas eu tive um problema, não consegui enviar. Eu faço a programação e envio Reiki para o passado, envio Reiki para a pessoa de maneira retroativa. Vai valer, vai sentir, o trabalho vai acontecer como se tivesse enviado Reiki naquele dia e hora combinados. É importante vocês terem noção disso. É importante vocês prestarem muita atenção nas técnicas de programação, porque quando chegar o mestrado, vocês aprenderão a programar iniciação para o futuro e retroagir iniciação no passado. Mas para isso precisa ter bem solidificado
o aprendizado do envio de energia para o futuro e para o passado, a programação futura, a programação passada. Para fazer um envio à distância, que pode, como eu já falei, ser para o outro lado da sala, como ser para o outro lado do mundo. Ser também, detalhe bem interessante, para áreas do corpo de difícil acesso, ou em um ponto para espalhar a energia. Eu gosto muito de, em vez de aplicar Reiki em todos os pontos, aplicar no chakra cardíaco e dali a energia vai para onde tem que ir. Com o Honchazei Shonen, a gente envia Reiki para a distância, sem determinar o local de aplicação. Então, com o Honchazei Shonen, a gente pode aplicar Reiki em um ponto, por exemplo, o chakra cardíaco, e dali a energia vai para onde tem que ir. Isso é muito interessante para casos em que tem que fazer a aplicação rápida, que não dá tempo de aplicar em todos os pontos. Ainda trabalho sim com todos os pontos. Quando eu percebo que a energia não está rolando, não está fluindo bem, eu faço a aplicação tradicional. Mas na maioria das vezes eu aplico no coração e do coração, do chakra cardíaco, deixo a energia ir para onde tiver que ser trabalhada. Para fazer a aplicação de Reiki à distância, tenha sempre a responsabilidade de aplicar como se estivesse aplicando presencial. Isso com relação à seriedade. Não é porque o receptor não está na minha frente que eu posso aplicar de qualquer jeito. Eu tenho que aplicar com a mesma seriedade que eu aplicaria se o receptor estivesse na minha frente. Trabalhar sempre em ambiente tranquilo, sem interrupção. Interrompeu, começa tudo de novo. E seja num ambiente tranquilo, sozinho, relaxado, sem tumulto, sem pessoas à volta. Entre no seu cantinho sagrado e faz a aplicação. Claro que se estiver em uma situação de emergência, aplica onde der, como der. Mas dentro do possível, o indicado é que seja no seu cantinho sagrado, em um local tranquilo e livre de interrupção. Há várias e várias técnicas para envio à distância. Na próxima aula, passarei com vocês as técnicas mais comuns, as técnicas mais usadas para envio à distância. Não existe técnica melhor ou pior do que a outra. Existe a técnica que funciona melhor com cada um. A técnica que trabalha melhor para cada um. Siga sempre a intuição e o direcionamento da egrégora para escolher qual técnica trabalhar, qual técnica empregar com cada um. Lembrando que nós humanos não somos produtos fabricados em série. Então, o que funciona para um pode não funcionar da mesma maneira
para outro. Não há segredos, não há dificuldade, não há mínima possibilidade de erro ao aplicar Reiki à distância, porque se errar a egrégora conserta. O mais importante no trabalho é a intenção amorosa do envio à distância. A intenção amorosa de que a energia atinja o objetivo. Tendo intenção amorosa de que a energia atinja um objetivo, ela vai atingir. O objetivo que eu falo não é objetivo, desejo, intenção. O objetivo é o receptor. Tendo a intenção amorosa de que a energia atinja o receptor, atinja a origem do problema, atinja o tempo futuro, atinja o ambiente X, Y, Z, a energia vai atingir e o que for preciso corrigir, completar e adaptar, a egrégora faz por conta dela. Algumas observações importantes quanto ao envio à distância. Jamais faça envio de Reiki sem autorização, sem o conhecimento do receptor. Reiki causa sonolência. Se a pessoa não souber que está recebendo Reiki, ela pode estar dirigindo, operando máquina, trabalhando com instrumento pérfuro cortante, manipulando ferramenta ou fazendo qualquer atividade de risco, pode ficar sonolenta e acontecer um acidente. Sem contar que não devemos jamais interferir no livre-arbítrio do outro sem a sua autorização. Então, envio de Reiki à distância apenas e tão somente com autorização prévia e conhecimento do receptor. Se a situação estiver muito crítica, mas não tiver autorização do receptor, pode enviar Reiki para o ambiente. E enviando para o ambiente, a melhora energética do local acaba refletindo no receptor, mas a melhora do receptor é por tabela, não é direcionada. O envio não deve ser feito sem o conhecimento e autorização do receptor em hipótese nenhuma. Ou melhor, hipótese nenhuma não, perdão. Há sim exceções. Se ele estiver em coma, se ele estiver inconsciente, se for criança que não tenha condições de manifestar a vontade, se for uma pessoa com algum problema emocional, mental, que não permita, que não dê a ela condições de manifestar vontade. Se a pessoa estiver desaparecida, não tem como manifestar vontade. Então, pode enviar Reiki sem autorização. No caso de pessoas desaparecidas, ela pode estar fazendo alguma atividade de risco. Então, em vez de enviar para a pessoa, você não tem como ela tomar conhecimento que ela é desaparecida, envia para o ambiente em que ela estiver. Aliás, com relação à pessoa desaparecida, Reiki à distância
é ótimo para fazer encontrar animal desaparecido. Eu tenho experiência positiva com isso. Eu tenho um gato que não fica dentro de casa nem amarrado. A gente cerca a tela, ele cutuca a tela até abrir um buraco e sair. Ele não fica dentro de casa, aquele bendito daquele gato. E já aconteceu de algumas vezes ele sair e não voltar. Todas elas que eu fiz a aplicação de reiki à distância para ele voltar, não passou muito tempo e ele estava de volta em casa. Ou ele voltou por conta própria, ou eu o encontrei, achei onde ele estava e trouxe de volta para casa. Então, o reiki à distância também pode e deve ser usado para encontrar animal desaparecido. Envia para o animal para que ele volte, se essa for a sua vontade, ou seja, respeitando também o livre-arbítrio do animal. O comando deve ser: envie para o animal X para que ele volte, para que ele encontre o caminho de casa, se essa for a sua vontade. Então, exceções para envio à distância sem autorização tem, mas faça com responsabilidade, consciente do respeito do livre-arbítrio, consciente de que a pessoa pode ficar sonolenta e acabar causando um acidente. Na dúvida, envia para o ambiente e não diretamente para a pessoa. Envio de reiki à distância deve sempre, dentro do possível, se a pessoa está desaparecida não é possível, fazer com agendamento de hora e dia. Isso assegura que o receptor tenha conhecimento, isso assegura que não vai ter acidente provocado pela sonolência do reiki. Então, sempre agende dia e horário para fazer a aplicação. A pessoa entra em concentração lá onde ela está para receber e você entra em concentração aqui onde estiver para enviar. Jamais envie reiki durante cirurgia. Envia antes, envia depois. Pode fazer a programação para enviar reiki assim que a cirurgia acabar. Mas durante uma cirurgia não envia reiki, por 2 motivos. Primeiro motivo, receptor. Reiki interfere na anestesia. Isso comprovado por vários mestres que eu conheço. Isso comprovado por mim. Eu estava enviando reiki para uma cachorra. Estava muito machucada. Eles brigaram, machucou. Meu marido levou a cachorra para a veterinária. Eu fiquei em casa. Estava eu enviando reiki para ela. Não sabia que precisaria dar ponto, aplicar anestesia, e estava lá eu enviando o reiki para a bichinha. Daqui a pouco me liga meu marido dizendo que não sabia o que estava acontecendo, que não estava entendendo, que a anestesia não estava pegando. Eu falei nada para ele, fiquei muito quietinha. Parei de enviar reiki. Momentos depois, liga meu marido dizendo que deu tudo certo,
A anestesia pegou, funcionou, ela já estava suturada como precisava ser. Então, eu tive a prova e conheço o relato de vários mestres também a esse respeito. Quando não é caso da anestesia não pegar, é caso a anestesia perde o efeito antes da hora. O receptor volta da anestesia antes da hora. Isso aconteceu, se não me engano, com a irmã de um mestre conhecido. Não sei se é irmão, é um familiar, eu acho que é irmã de um dos meus mestres. A pessoa voltou da anestesia antes da hora. Então, não aplique reiki de maneira nenhuma para o receptor durante a cirurgia. Posso enviar, então, para a equipe médica, a equipe cirúrgica? Segundo motivo para não enviar reiki durante a cirurgia, a equipe médica. Não pode. Porque causa sonolência, não causa. A equipe cirúrgica tem que estar absolutamente concentrada e alerta. Ninguém quer um cirurgião dormindo, caindo pelas tabelas de sono enquanto está fazendo a cirurgia. Quer? Então não aplica, não envia reiki à distância para a equipe cirúrgica. Posso enviar para o ambiente? Não também. Porque trabalhando o ambiente pode refletir no receptor, na equipe cirúrgica e atrapalhar a anestesia, causar sonolência na equipe cirúrgica. Casos de cirurgia não pode enviar de maneira nenhuma durante o período de cirurgia. Pode enviar antes e depois, nunca durante. Tratamento à distância sempre é enviado para a pessoa, para o animal, para o ambiente, nunca para a doença que a pessoa tem. Você não vai enviar reiki para acabar com a dor de cabeça do Joãozinho. Você vai enviar reiki para o Joãozinho e a energia vai fazer o que tem que ser feito. E uma última observação, ter sempre o maior número de informações possíveis do cliente para fazer uma conexão exata e precisa com o receptor. Tenha o máximo de informações possíveis. Somente com o nome completo eu consigo enviar? Consigo. Somente com a fotografia eu consigo? Consigo. Mas, se tiver outras informações, como data de nascimento, endereço, é bom, porque facilita a conexão com o cliente. Após o nível 2, uma observação importante para alertar vocês, é comum começar a enviar reiki de maneira espontânea. Não é todo mundo que começa depois do nível 2. Tem pessoas que são mestres e não enviam de maneira espontânea. Mas acontece de começar a enviar de maneira espontânea depois do nível 2. Tem alguém precisando receptivo. Você está disponível, aberto a enviar, o fluxo vai fluir. Falo isso não é para criar expectativa. Não cria expectativa porque só vai atrapalhar.
vai dificultar que isso aconteça. Deixa fluir naturalmente. Eu aviso que é para o aluno não assustar caso aconteça. Eu levei susto quando comecei a aplicar de maneira espontânea, porque eu não sabia que era possível. Eu levei um baita susto. Então, para evitar que aconteça o mesmo com os meus alunos, eu aviso que é possível. É comum começar depois do nível 2, mas não é obrigatoriamente depois do nível 2 que vai começar. Pode começar no 2, no 3A, pode ser mestre iniciador e não estar enviando ainda de maneira espontânea. Ou pode também estar enviando de maneira espontânea e não estar sentindo. O importante é se sentir, não ficar assustado. Deixar a energia fluir pelo tempo que for necessário. Com isso, com esse slide, com essas informações, nós encerramos a primeira aula. A segunda aula, a próxima aula, será com as técnicas de Reiki à distância. Prestem muita atenção na próxima aula com as técnicas de Reiki à distância, porque vocês precisarão para toda a vida de reikiano se quiserem enviar Reiki à distância. Encontro vocês na próxima aula. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela paciência. Namastê.